Fala, nação rubro-negra! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Outro Patamar. Hoje a gente vai conferir o que a imprensa esportiva falou de mais uma vitória do Mengão. 2-0 para cima do Palmeiras, em pleno Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão. E tem mais, já são 8 anos sem o Palmeiras saber o que é ganhar do Flamengo no Brasileirão. A escrita continua viva, meu parceiro. Então cola com a gente porque tem muita resenha, opinião e bastidor quente vindo aí. Vambora pro vídeo! Bem, só registrar que também eu acho... Bem, óbvio que não foi pênalti nenhum dos lances, né? Isso é evidente, né? Não foi nada. Não foi fora da área. O pior do áudio do VAR, o árbitro falando que a tendência é o braço estar... A tendência é muito bom. Como assim a tendência? Cara, ele é muito fraco como árbitro. Assim, eu não vou dizer que dá pena porque dá raiva. Então não dá para sentir pena e raiva ao mesmo tempo, né? Eu não consigo, eu fico com raiva só. Porque ele atrapalha o jogo, ele estraga o jogo, né? Mas não foi pênalti. E teve o pisão do senhor Gustavo Gomes no pé do senhor Luiz Araújo, que já tinha cartão amarelo, que poderia ser expulso. Foi na cara dele. Ali não tem VAR, né? Que é cartão amarelo. Seria um segundo amarelo na cara dele. O Palmeiras bateu bastante também. Muito. Nossa Senhora, eu acho, rapaz. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que esse jogo ele serve, primeiro para acabar com essa coisa de querer dar o campeão na 10ª rodada, mostra como o palpitão e cara a cara são duas bobagens que só servem para expor todo mundo. Eu sempre falo isso. Cara a cara é uma besteira. O Rossi perde todos os cara a cara, sabia? Eu vejo os colegas que fazem aí, tal, cara a cara, sempre ele perde. Se botar o Muralha ganha do Rossi. É impressionante. É um goleiro muito subestimado. É engraçado isso. E o palpitão, eu vi um palpitão aqui agora, nossa, o Flamengo não... 8 palpites, um empate, 7 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras que não ganha o Flamengo no seu estádio desde 2017. 5 empates, 3 derrotas. Né? Perdeu com o Renato, perdeu com... Pelo Brasileirão, né? Pelo Brasileirão. Perdeu com o Jorge Jesus e agora perdeu com o Rogério Ceni. Com o Rogério Ceni não perdeu, empatou. Perdeu com o Felipe Luiz. Né? Perdeu, e quando perdeu ano passado, na Copa do Brasil, perdeu, mas classificou, porque tinha sido 2-0 no Rio. Então a gente já sabe que o retrospecto do Flamengo nesse estádio é bom. O Palmeiras não fez gol jogando no Allianz Parque nesse campeonato, sabia? Não fez gol até agora. Fez gol jogando em Barueri, né? Nos jogos que venceu naquele estádio, mas no Allianz Parque não. E o Palmeiras tem um retrospecto, que eu sempre destaco, muito ruim em jogos importantes no seu estádio. Eliminações de Libertadores, eliminações de Copa do Brasil e a perda do título brasileiro passado, que foi ali no jogo contra o Botafogo. O Palmeiras tem dificuldade, o Palmeiras do Abel Ferreira tem dificuldade de ser protagonista, de assumir o jogo. Então, quando ele joga em casa, com todos esses jogadores bons que foram contratados, elenco, Mascara, etc., tem muita dificuldade. Então, isso acho que foi muito bem utilizado pelo Felipe Luiz. No primeiro tempo, a Flamimimi estava furiosa na rede social, porque o Flamengo estava jogando mal. Eu até escrevi na minha rede social, gostei do primeiro tempo. O jogo tem 2 tempos. Plano A, primeiro tempo, não perder, desacelera o jogo, leva o jogo em banho-maria, não deixa o Palmeiras fazer aquela pressão. Não fez, não teve aquela pressão forte do Palmeiras, aquela coisa de encurralar, cruzar 300 bolas e chuta. O Rossi fez, como o Trajano destacou, o Juca, aliás, ele fez 3 defesas, na verdade. A do pênalti, a do rebote do pênalti e a do Flaco no final do jogo, que já estava 2-0 e o jogo já estava ganho. A participação do Rossi foi muito mais pela tranquilidade que ele passa para o time. Ocupação do espaço, né? De cruzamentos. Sai com segurança sempre e com os pés. Exato. Sempre dando opção, ele é muito frio. Ele é muito frio. Quem não vê o jogo do Flamengo e viu ontem deve ter ficado... Ele é muito frio. Ele espera. Vai no limite. Vai no limite. E o cartão que ele toma, né, é muito, assim, estratégico ali, que ele força uma situação para irritar o cobrador, até o Piquerez bater mal e ele faz a defesa. Ele é pegador de pênalti, já era no Boca e continua. Então, acho que o Felipe Luiz foi muito bem ontem. Porque ele fala que o Flamengo vai ser sempre um time pressionante, né? E ontem não foi, e não pode ser um time pressionante sempre. Um time de futebol tem que ter diferentes maneiras de se comportar, de acordo com o adversário, local do jogo, competição, cenário da disputa. E ontem ele teve o plano correto. Primeiro tempo ele administrou, ele conseguiu conter o Palmeiras não ameaçou, não teve aquela pressão, não teve aquela coisa de usar o estádio a favor do mandante, fazendo pressão, sufocando, cruzando, chutando, finalizando. E no segundo tempo o time já foi saindo um pouco mais, tirou o Cebolinha, que fez uma atuação deplorável, mas deplorável. Vou repetir, deplorável, uma vergonha. Cebolinha tinha que hoje de manhã acordar, olhar para o espelho, escovar os dentes e sentir vergonha dele mesmo. Ridícula a atuação. Ele perdeu um domínio de bola na lado esquerdo do campo, a bola fácil, a bola saiu pela lateral, ficou depois reclamando. Ele fez o certo, tirou o Cebolinha, colocou o Michael, o time melhora, Michael melhora o time e também o time sai um pouco mais. E antes do pênalti,
marcado para o Flamengo já tinha um outro comportamento, já rondava mais a área do Palmeiras, já tentava chegar, tanto que chegou numa bola que o Bruno Henrique errou o passe para o Michael, eram 2 contra 1, e o Bruno Henrique errou o passe, era uma jogada ali para fazer o gol, né? E na jogada muito boa do Luiz Araújo, que é um ótimo jogador, que sempre rende, né? Assistência, gol, ele sempre participa. Ele consegue se livrar do Gustavo Gomes, que saiu na caça, faz o passe para o Arrascaeta e sai a jogada do pênalti, para mim, mal marcado. Eu concordo, chegavam 2 jogadores na cobertura. Eu acho que o Arrascaeta, percebendo que poderia não conseguir a finalização, optou por cair, que é o que ele faz, é o que faz o Arias, que é colombiano, é o que faz jogador de toda a nacionalidade que atua no Brasil, por conta de árbitros como esse, que são muito ruins, então os caras tiram proveito. Então, mas acho que o Felipe foi muito bem. E as trocas que ele fez? Gente, ele não tinha Eric Pulga, Nicolas de la Cruz e Alan, 3 meio-campistas, os 2 volantes e o reserva imediato. Aos 12 minutos, o Gerson se machuca no segundo tempo, perdeu o Gerson. Olha a sua situação do cara. Aí ele põe o Danilo na direita, o Varela muito bem, entra de volante de novo, e as trocas no final. Que ele põe o Ayrton Lucas na ponta esquerda, que faz o gol, ele põe o Alacinha e o Pedro, os 3 participam do gol, do segundo gol. O Pedro domina, faz o pivô, dá sequência, o Alacinha tenta o primeiro passo, volta a bola, dá o segundo passo para o Ayrton Lucas, que faz o gol. Então acho que o Felipe Luiz ontem foi estratégico, jogou como deveria, sem essa bobagem de achar que o time, como alguns flamimizentos acham, que o time tem que jogar sempre bonito, pressionando, tem que jogar como é possível. Também acho que deveria ser um ótimo jogo, gostaria de ver um jogo mais bonito, mas não vai acontecer. Não vai acontecer pelo que eu falei no começo. O Palmeiras tem uma dificuldade grande de propor jogo. Aliás, ano passado foi pior ainda o 0-0, era Tite contra Abel Ferreira. Não é coincidência. Então não é o Flamengo que tem que querer fora de casa, ser o bonitão da parada, que vai chegar lá e jogar um belíssimo futebol, ganhar. Não, tem que ganhar o jogo. Ainda mais com os desfalques fora de casa, uma desvantagem de 4 pontos. Então achei que ontem foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, pela estratégia que montou, inteligente, correta, e não pode dar ouvido para Flamengo mimimi. Vou repetir, no intervalo, uma loucura. Parecia que estava 4-0 Palmeiras. Absurdo, o time não está jogando nada. Eu falei, será que eu estou maluco? Ou os caras não estão enxergando que o jogo tem 2 tempos? Vamos ver o segundo tempo. E foi o que aconteceu. E esse comportamento da comissão técnica do Palmeiras, eu acho até que a gente deveria dar o menor espaço possível, que fala-se tanta bobagem, que já tem muita gente aqui no Brasil falando besteira, né? Não precisa importar. Falar isso. Fui eu que inventei. Vamos ouvir personagens da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Aliás, teve vitória do Santos no Barradão, vitória do Mirassol no Morumbi, vitória do Cruzeiro no Castelão, vitória do Flamengo. Na primeira rodada, o senhor encheu a boca para falar, porque os mandantes estão ganhando. Agora o senhor fica caladinho aqui, esse senhor aqui ao meu lado. Não, mas ainda bem. Abel, então... Ainda bem, não, só para completar. Ainda bem que temos mandantes que ganham muito, temos visitantes que ganham muito. Senão não teria graça o futebol. Se fosse só, nem precisava a gente vir aqui. Vai jogar o time do professor Celso em casa contra o time da Mari fora de casa. Já sabemos que o time do professor Celso vai ganhar. Não precisava da gente. Não, traria só matemático e estatístico. Também teve Grêmio contra o Bahia, Fluminense contra o Vasco. Olha lá, eu provoquei, agora ele vai falar. Não, ele trouxe a calculadora dele. Cadê o bloquinho? Eu não trouxe o bloquinho, que não deu tempo, mas eu estava separando agora na redação, um pouco antes de vir para cá. Daqui a pouco eu vou te dar esse detalhe. O Palmeiras, e eu avisei isso para você semana passada. Aliás, tenho falado regularmente, o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato. E você sempre fala, negócio de mando de campo não vale muito, tem que ganhar fora de casa, que nem o Palmeiras. Sim, o Palmeiras tem vencido fora de casa. Só que a campanha dele no Allianz não é boa. E eu pontuei isso aqui algumas vezes. Precisa ganhar também no Allianz. Mas ele ganha fora de casa. Mas precisa ter o mesmo rendimento no Allianz. O Palmeiras, como mandante, Palmeiras que é líder do campeonato, como mandante, é o 18º, Abel. Mas é o 18º como mandante. Você conhece. Mas eu vou colocar uma atenuante aí. Veja o nível dos adversários para que o Palmeiras perdeu em casa. Bahia, não foi? Perdeu para o Bahia, perdeu para o Flamengo e perdeu pontos para o Botafogo. Empate na primeira estreia. Não são propriamente isso que eu falo. Zebras. Por isso. E eu acho que esse caso dos pênaltis que a gente vai falar daqui a pouco, você viu como uma cortina de fumaça para a qualidade abaixo do que eu, pelo menos, esperava. O Eugênio nem esperava. O Eugênio falou que Palmeiras e Flamengo é sempre uma decepção. Eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Acho que o Flamengo foi inteligente naquela altura do jogo, com todos os problemas que teve. Acabou ganhando do Palmeiras, meio que usando as armas que são do Palmeiras, né? Essa coisa da dependência do Estevão, acho que houve uma recaída. O Palmeiras, em algumas partidas anteriores, tinha apresentado alternativas a isso, que não conseguiu apresentar ontem.
E, no fim, uma vitória justa. Eu acho que o Flamengo, por todos os problemas que teve, eu só não concordo na fala do Felipe Luiz com esse obviamente. Eu não acho que foi, obviamente, pênalti em cima do Arrascaeta. Eu acho que pode ser pênalti em cima do Arrascaeta. É uma situação diferente. Se você fala pode, você já está admitindo. Então vamos entrar nos pênaltis? Pode não é obviamente. Então, obviamente Do jogo, Roberto. Antes disso, então, o professor já se adiantou. o Eugênio não falou do jogo ainda. O pênalti faz parte do jogo, da história do jogo. Então, peraí. Então, o Eugênio reclamou. Parece um fórum aqui. A reclamação do Eugênio foi acatada. Questão de ordem. Questão questão de ordem. Vamos, o professor está ansioso para falar dos pênaltis. Eu estou. Você que está nos assistindo também está. Eu também estou. Mas o Eugênio falou, quero falar antes do jogo. Sua solicitação foi acatada pelo júri. Obrigado, não sei se eu falei errado, então vai lá. Primeiro, Abel, você quer botar fogo na história aqui. Calma. Não quero botar fogo nada. Não, Botafogo é outro. Vamos Não, jogar o Botafogo ainda não jogou, o Botafogo pulou essa Vou lembrar rodada. uma música que o professor vai saber me dizer, inclusive, quem é o compositor, que ele gosta muito de música. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre Eu não sei quem é o perdendo autor, mais. Mas quem gravou foi Elis Regina, maravilhosamente. Aprendendo a jogar. O Felipe Luiz é um técnico muito jovem, né? E ele tem sofrido muitas críticas recentemente. E ele veio ontem para um jogo aqui no Allianz contra o líder do campeonato, um time que vinha numa sequência muito boa, de grandes atuações, grandes resultados, e chegou com pinta de favorito. E aí ele aprendeu a jogar esse jogo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Já te digo quem é o autor aqui. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que normalmente é no Maracanã, agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira. Vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras, e no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo. Porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o jogo e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi... vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote na hora certa, mas acima de tudo... Você aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? Muita gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário... com ele, com problemas na equipe dele também. E como é que ele ia montar esse time? Ele conseguiu entender e sair com a vitória. Então, ponto para ele. Então, posso te mas falar eu quero uma um coisa? espetáculo, eu quero um show. Peraí, o que dá para fazer diante do que tem? É isso aqui. O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa... contra um Flamengo que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras e, ao contrário, né? É um sopro para o Flamengo de confiança, de autoestima para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada, porque deixa o Flamengo com muito mais força mental para o que vem por aí, enquanto para o Palmeiras é aquela pancada que deixa muitas dúvidas. Caramba, será que o caminho é esse? Será que não é? E só para terminar, no Allianz
São 3 jogos, né, se não me engano, no Brasileiro. Empate com o Botafogo, derrota para o Bahia e derrota para o Flamengo. Alguma coisa acontece no Allianz.